Glória a Deus! 24 de abril, sábado, nosso devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Senhor Jesus te ama, Deus abençoe você, sua família mais esse dia e vamos à nossa mensagem de hoje. Não olhe para trás. Nós conhecemos a famosa passagem da destruição de Sodoma e Gomorra e o aviso que foi dado a Ló e sua família que dizia: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva tua vida, não olhe para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Gênesis 19, verso 17. Bem, dada essa ordem, eles saíram daquelas famosas cidades que seriam destruídas em função do pecado delas terem se agravado muito e que ficou de grande aviso para todas as gerações. Só que a mulher de Ló não obedeceu a ordem de não olhar para trás, vejamos. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Gênesis 19, verso 26. Ela desobedeceu a palavra e teve um fim meio que estranho. Mas refletindo nisso, vemos que ao olhar para trás ela virou uma estátua. E estátua não sai do lugar. Muitos vivem remoendo o passado e por isso estão como estátuas. Não conseguem avançar ou porque remoem o mal que sofreram, ou porque acham que o presente nunca será tão bom quanto o passado. Enfim, olhando para trás, seja por qual motivo for, poderá fazer de você uma estátua espiritual. Recordar o passado é algo normal, mas tudo deve ser feito na vida de forma dosada. Existem pessoas que ficam presas a determinadas épocas em suas vidas e acabam esquecendo de viver o dia de hoje, de aproveitar as novas oportunidades que surgem. Outros viraram estátuas em função do sentimento de culpa. Ficam olhando o erro que cometeram e não conseguem perdoar a si mesmos. Precisamos mudar nosso foco e quem nos cura é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos faz olhar a vida com uma nova perspectiva e faz com que venhamos a deixar de viver com um torcicolo espiritual. Mas isso requer de nós uma busca diária pelo nosso Mestre e Redentor, o Senhor Jesus Cristo, pois nossa natureza é rebelde e se deixarmos podemos agir de forma a ficarmos como a mulher de Ló, que olhou talvez não por curiosidade, mas com saudade do conforto que estava perdendo. Jesus, o médico dos médicos, quer nos fazer sair justamente da situação do falso conforto e fazer com que tenhamos fé em encarar o dia de amanhã de acordo com a nova vida que Ele tem proposto para nós. Precisamos fazer visitas diárias ao consultório do maior psicólogo de todos os tempos, o Senhor Jesus Cristo. E Ele, com muito amor e compreensão, estará nos libertando e nos elevando para uma nova vida, fazendo que possamos de fato ver que nada pode nos deixar como estátuas diante do grande amor de Deus por nós. Vamos crer na palavra de Deus, não só ler, mas crer para que possamos avançar em nossa vida. Nos recusemos a ter uma fé pobre, tenhamos uma fé rica, pois Deus é rico para com todos aqueles que o invocam, está lá em Romanos 10:12. Não deixe teu passado te paralisar, achar que você não pode ter um futuro de vitória por algumas derrotas ou por uma derrota que te marcou no passado. Não fique focado nisso, mas sim olhe para frente com fé em Deus, que o Senhor te dará vitórias ainda maiores. O que Ele tem para você é um caminho muito melhor que fará de você um abençoado, uma abençoada. Não vos lembreis as coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías capítulo 43, versos 18 e 19. Glória a Deus!
Que passagem poderosa! Vamos crer nesse mover e agir de Deus em prol das nossas vidas. Paulo tinha sido um perseguidor dos cristãos, tinha tudo para ser uma estátua espiritual, tomado pelo sentimento de culpa, e sempre que falava do seu passado, alinhava a isso o perdão de Deus, e assim tinha condições de olhar para a frente. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versos 13 e 14. Paulo, ao contemplar o seu passado de blasfemo, perseguidor e insolente, sabia que isso poderia deixá-lo como uma estátua, tomado pelo sentimento de culpa. Mas ao contemplar tudo isso, ele olhava também para algo maior que o seu pecado, a graça transbordante de Jesus Cristo. Isso lhe dava paz e alegria e garantia que ele podia olhar para frente e contemplar a vida de vitória que Deus tinha para a sua vida, tanto aqui quanto na eternidade. E assim ele seguia em frente, sendo um veículo de bênção. Sim, Paulo realmente não era uma estátua espiritual, pois a graça de Deus o havia libertado. Outros vivem como estátua porque não tiveram tudo o que queriam até aqui e vivem só olhando o que não tiveram. Mas é a soberana vocação que é a salvação. Isso para você é só um mero detalhe? Um mero bônus que a felicidade que você poderia ter tido a deixaria até mais atraente, mas como você não teve, a salvação virou para você um mero prêmio de consolação. Não caia nesse laço. Nada desse mundo se iguala à nossa salvação. Portanto, a contemple, creia em vitórias aqui para frente, mas nunca considere a salvação como um prêmio de consolação, mas sim como nosso maior objetivo. Nada dessa terra se compara com a glória por vir. Fale diariamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que você, ao contemplá-lo, siga avançando. Tirar os olhos de Cristo e ficar olhando para trás, seja para o que for que esteja no passado, só fará de você uma estátua espiritual. Hoje, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, te chama para você segui-lo. Isso significa que você tem que olhar para ele, não para trás. Partindo, Jesus dali viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Evangelho de Mateus 9:9. O mesmo chamado de Mateus você também tem. Agora, cabe a você obedecer o chamado ou continuar olhando para trás. Mas se você quer agora obedecer ao chamado e seguir Jesus nosso Senhor, ore comigo. Senhor meu Deus, eu ouvi o chamado de Jesus Cristo, eu o sigo. Deixo de ser uma estátua espiritual, olhando para trás, e o sigo de todo o coração, não olhando para trás, mas olhando para frente onde o Senhor está, sendo ajudado e cuidado todos os dias. Obrigado, Espírito Santo, por me fazer ouvir a voz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Olha que palavra maravilhosa para nós hoje, nesta sexta-feira. E é justamente isto, né? Para você seguir Jesus, tem que olhar para frente, você tem que olhar para Ele, né? Não dá para seguir Jesus olhando para trás, né? Tem pessoas que vivem presas ao passado, seja a momentos alegres que tiveram, seja a tristeza do passado. Não, nós temos que olhar para Jesus. Temos que olhar para Jesus. Passado, ele deve servir como experiência na nossa vida. Experiência para nós não cometermos os mesmos erros do passado. E gratidão por todas as bênçãos que já tivemos. Nós vamos olhar para Jesus, segui-lo. Para segui-lo a gente tem que estar olhando para frente, né? Porque ele tem muito mais ainda para nós nessa terra e a sua gloriosa salvação. E a sua salvação não é um bônus, não é um prêmio de consolação, é o mais importante de tudo na nossa vida, tá ok? Não vire uma estátua espiritual. Avance com fé no Salvador. O Senhor tem muito mais vitórias ainda para você nessa terra.
Tem muito mais projetos ainda para você, tá bom? Deus te abençoe neste sábado, você e sua família. Se puder, dê um like e estaremos domingo de volta com mais um devocional amanhã. Domingo, devocional do peregrino rumo ao céu. Deus te abençoe. Tchau, tchau.